Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco. Vamos dar início às nossas reflexões sobre esse título, a importância do Espiritismo em nossa vida. Para que a gente possa fazer esse tipo de análise, nós vamos recuar um pouquinho para que a gente entenda como que foi a relação do homem no seu primitivismo com o sagrado, com o divino, com a divindade. Como que isso se estabelecia? E a gente pode perceber que nas civilizações antigas, sempre a divindade, o sagrado foi entendido na sua forma mais simples, que seria alguém ou algo que criou a natureza. Essa situação é muito inata em nós. Não há explicação como que isso veio até a intelectualidade do homem primitivo, mas fez-se alguma coisa como se fosse antropomorfização da divindade, ou seja, o Criador, o sagrado, o divino, era reconhecido por partes. Aí era o Deus da guerra, era um Deus que odiava, era o Deus que, a gente pode até falar da agricultura, era o Deus dos exércitos. Então isso tudo foi sendo colocado. O Deus solar, o Egito, acreditava na questão do Deus Sol, que era o imperador. Deus Sol. E tinha uma porção de facetas da natureza, do rio, do trovão. É tão interessante isso, que a gente vai perceber quando até hoje a gente traz rudimentos disso, que para a gente entender algo que é inconcebível para nós, essa mensagem tem que ser decodificada. Da mesma forma, quando antigamente dava um trovão, a mãe da gente falava que era o que o trovão? Está afastando os móveis. E quando chove significa o quê? Está lavando. Aí a criança entender que alguma coisa está acontecendo e que para a faixa infantil isso bastava. Tem alguém lá em cima e criança não questiona. Se a mãe falou, está falado. Então alguém está arrastando. A criança não vai perguntar, mas como é que pode ter móvel lá no céu? Como é que quem está arrastando os móveis? A gente falava São Pedro, vai dar um baile lá no céu, não sei o que é, depois lavava. Então a chuva e o trovão eram explicados dessa maneira. Assim, as pessoas entendiam que Deus, alguma parte de Deus estava com raiva, e depois ele chorava. Então isso tudo, as cavernas, as matas, as florestas, isso veio num processo em que traz a mitologia grega e romana, trabalham muito isso. O deus dos mares, quem que era? Netuno. Zeus era o deus, é o deusão total, Então tinha deus até para a questão, o Baco, por exemplo, das festas, das orgias. Por isso que vem Bacanal, Baco. Ou Dionísio, que era do vinho. Eros, Deus do amor. Então, essa divindade toda era compreendida, departamentalizando-a, para que todo mundo pudesse entender. Nessa situação, nós vamos lembrar dos nossos indígenas. Tem o Deus Tupã, lembra? Vocês não conheceram Tupã, não? Gente, não é Tupã, é o espírito do trovão. É o grande criador dos céus, da terra, dos mares, do mundo vegetal, do mundo animal. E ele transmitia seus conhecimentos, o Deus Tupã, para os pajés, a respeito das plantas medicinais. E esse Deus era acessado pelos pajés, que eram médiuns, através das plantas, que eles faziam aquelas infusões, beberragens, para que houvesse a expansão da alma, e essa alma entrava em contato. E tinha Jaci, era a deusa Lua, era filha de Tupã e guardiã da noite, era protetora dos amantes, da reprodução.
E um dos seus papéis da Jaci é despertar a saudade no coração dos guerreiros. Quando os guerreiros estavam lutando, despertava essa saudade das amadas. Isso era provocado pela deusa Jaci. E tinha o Guaraci, que era irmão da Jaci, mas ao mesmo tempo marido dela. Olha só, um incesto, né? É filho de Tupã, é o Deus Sol. Então toda essa simbologia, todo esse mito era trabalhado assim. Foi preciso então que a gente entendesse, fazendo um corte agora muito amplo, que quando isso aí derivou o politeísmo, muitos deuses. Então foi preciso muito entendimento para que isso viesse a desembocar no monoteísmo, aonde? Com os judeus, com os hebreus. E principalmente Moisés vai trazer desse Deus único, a mensagem da justiça. Porque na época de Moisés, não existia, antes de Moisés, não existia nenhum sentido de justiça, não tinha nenhuma regulação dos costumes dos judeus, assim escrito, e nem a respeito da regulação com a divindade. Então ele vai trazer a justiça. Então, olho por olho, dente por dente. Se você roubar uma ovelha minha, eu vou roubar uma ovelha sua. E por aí vai, né? Ele começa a trabalhar a questão da justiça. Jesus, tempos depois, aproveitando tudo que Moisés disse, porque ele também havia dito: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, Jesus falou. Então ele pegava tudo que Moisés havia dito, ou os profetas, e dava outro sentido. Um exemplo: ouvistes o que foi dito, Jesus falava, vocês se lembram o que foi dito, que vocês devem odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, quer dizer, ele traz uma outra proposta: ama o teu inimigo. Coisa que a gente até hoje não consegue fazer. A gente não tem essa capacidade. Tem 2000 anos, né? Então ele veio trazer uma nova conotação, que é a do amor. E agora ele não vai mais chamar Deus do pai irado, que tinha que fazer sacrifício, que mesmo acreditando num Deus, para aplacar a ira de Deus, tinha que fazer sacrifício. Tinha que fazer. Quem não lembra lá do templo de Salomão? Jesus mesmo, quando foi derrubar lá as mesas, lá, é aquele comércio. Você só podia entrar se você comprasse os bois, as ovelhas, as pombas rolas, tudo, dos cambistas que estavam lá fora e que faziam propina para igual hoje, para os sacerdotes do templo. Então metade ia para o sacerdote, a outra para eles. E fazia sacrifício o dia inteiro, porque a gente tinha que temer a Deus, não é isso? A gente observa muitos irmãos de outras igrejas falam o seguinte: eu sou temente a Deus, porque a gente crê que o Deus é vingativo, vai fazer algo de ruim para nós. Jesus não, ele veio tirar essa figura. Qual era a figura que a gente lembra de Deus, de Moisés? Como é que a gente podia representar Deus? Como é que é Deus na concepção de vocês? Como é que é? Na época de Moisés, tenta lembrar. Vocês são daquela época. Pois é, mas como é que era Deus? Como é que ele era representado numa figura? Era homem ou mulher? Era novo ou velho? Pois é, agora continua, que eu já dei dica demais. Como é que ele é? Pelo amor de Deus, severo, aspecto. Ele fazia barba com aquela gilete e tal, creme bozano? Não, era barbudo. Andava com o quê? Cajado. Era inacessível quase. Então por isso que a gente temia, porque a ira dele era o Deus dos exércitos, né? Aí Jesus veio dar uma outra conotação de Deus. Qual que é? Deus Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ele veio falar que o pai que é pai, se um pai humano, quando um filho pede pão,
Ele não vai dar uma serpente. Que dirá o Pai do céu, que é mais perfeito, ele vai fazer isso? Então ele trabalha com a justiça, agora no sentido do amor. Pai nosso que está no... ensina para nós a misericórdia do Pai. E depois, mais depois, é que Jesus, na época que ele veio ensinar isso tudo, ele utilizava a mesma sabedoria de todas as mães. O que Jesus falava? Jesus ensinava através de quê? Parábolas. Porque a nossa mente, muito criançola ainda, a gente não entendia muitas vezes o sentido maravilhoso oculto nos ensinamentos dele. Então ele traduzia isso da melhor forma, através de historiazinhas. Igual as nossas parábolas, as fábulas de Esopo, que a gente lembra até hoje. Então, ele contava uma história utilizando os mecanismos da vida cotidiana e, embutido nisso, ele trazia um contexto moral, filosófico, ético, e a pessoa não esquecia. Aí ele falava, o reino de Deus é semelhante a um campo, porque era o campo que eles trabalhavam. Ele falava assim, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, porque eu fico mais feliz em deixar 99 lá e buscar a ovelha perdida, porque todo pastor sabe como que é importante você não perder um animal, porque ele tinha que dar conta disso para o patrão. Então ele deixava as outras no aprisco em segurança e ia atrás da ovelha perdida. Ou seja, fazendo essa tradução, nenhuma das almas confiadas a Jesus no planeta Terra se perderia, porque ele ia atrás. Hoje que a gente vai entender isso, mas naquela época a gente não entendia. Então era uma história de fundo moral. Muito bem, então a gente tem com Moisés a justiça, com Jesus o amor e com o Espiritismo a verdade. Por que a verdade? Porque o próprio Jesus havia dito que ele mandaria um outro Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar o que tenho visto, ou o que tenho dito a vocês. E continua ele, por não estar maduro para compreender, é que o Pai enviará o Consolador para ensinar todas as coisas. Então, se o Espiritismo tinha que vir mais tarde, é porque naquela ocasião que Jesus estava, nem tudo podia ser revelado. Imagina o seguinte, porque cada coisa tem que acontecer com o seu tempo. Imagina, uma criança acaba de nascer e faz 1 ano. Aí você vai presentear aquela criança com, vamos colocar assim, uma série integral, para estudar integral ou cálculo diferencial. O que aquela criança, ou então trigonometria, ou equação de 2º grau, ou então transformada de Laplace. Então não vai... Aquela criança de 1 ano vai olhar aqui, vai jogar aquilo, brincar. Aquilo vai fazer sentido para ela se ela for estudando, ter um cabedal de conhecimento e se estudar engenharia. Porque se ela não for estudar engenharia, seja civil ou elétrica, ela não vai trabalhar com esse tipo de matéria. Então tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Nesse sentido, é que a gente vai entender aqui os pontos básicos da doutrina espírita. Ora, se essa doutrina que Jesus havia anunciado, que faria com que a gente recordasse de tudo e alcançasse uma compreensão melhor devido a esse tempo todo, como que a gente pode considerar os pontos básicos da doutrina que a gente se diz profitente? Quais são os pontos básicos da doutrina espírita? Quais são os pontos básicos que a doutrina espírita se assenta no seu corpo doutrinário? Quais são eles? Reencarnação. É uma. Pluralidade das almas. Isso. Não, aí é reencarnação. Pluralidade com... Deus. Hein? Deus.
imortalidade da alma é o segundo ponto. Porque se você não acreditar em Deus, não acreditar que a alma é imortal, não tem espiritismo. Se você não acreditar na imortalidade, não tem reencarnação. Qual outra? Reencarnação, pluralidade das vidas. Hein? Comunicabilidade dos espíritos, está faltando um. Gente, se alguém perguntar para vocês, espírita, quais são os pontos básicos da doutrina espírita? Como é que vocês vão fazer? E pluralidade dos mundos habitados, né? Esses são os pontos principais. É a mesma coisa que tenha uma laje, vamos supor que teria uma laje apoiada. O espiritismo se apoia nesses 5 pilares. Evidentemente que aí no meio tem outros pilares também. As leis morais, lei do progresso, do trabalho, etc. Então vamos lá. Deus, é porque se eu estivesse falando aqui, estava aparecendo. Isso aí é para você. Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Então vamos trabalhar o primeiro. Na época, quando eu falei assim, se eu falasse assim para você, quem é você? Como é que você ia me responder? Eu falei, quem é você? O que você responde? Sim. Espírito criado por Deus. Sim. Em evolução. Sim. Até aí? Imperfeito. Todos nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas qual a primeira? É porque você já está fazendo o exercício para não falar o que o inconsciente quer dizer. Você já ia falar seu nome, você já ia falar onde você mora. É porque o seu inconsciente, você está querendo... Mas o seu inconsciente fala, fulano, eu sou isso, casado, separado, tem 200 filhos, coisas assim. Essa seria a resposta que a gente daria, porque Deus não é quem, Deus não é pessoa, Deus é algo. Por isso que na primeira pergunta é o que é Deus e não quem é Deus. Aí eles vão responder, Deus é o que é. Gente, vão aí, tal. Como é que é? Deus é o quê? Isso, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo vem de Deus, esse algo que a gente não sabe, a gente não consegue perceber a infinitude na finitude que nós temos de compreensão na caixa craniana. É igual uma criança com 1 ano entender derivada, não vai entender, não tem cabimento. Com o passar do tempo, quem estuda o livro dos Espíritos vai perceber que com o tempo nós compreenderemos a Deus, compreenderemos Ele. Quando a gente estiver bem, aí a gente vai entender, né? Então tá, se a gente fala isso, como que a gente pode agora, esse algo, como que eu posso entender os atributos desse algo? Como que eu posso definir esse algo para que ele me faça inteligível na minha percepção atual? Então, quais qualidades que esse algo tem? Quais atributos que ele tem? Quais são os atributos da divindade? Infinitamente justo e bom, mas o que? Deus, para vocês, o que é? Onipotente, mas o que? Gente, nós temos que estudar Espiritismo, gente. Isso é básico, qualquer curso de estudo sistematizado, a gente tem que estudar isso. Senão a gente vai repetir modelos aí, a gente tem que ultrapassar, transcender, né? Então tá lá, ele é onipotente, justo, soberanamente justo e bom. Ele tem vários deuses, só tem um. Então ele é único. Ele é sujeito a mudanças ou ele é imutável? É imutável. Por que ele é imutável? Porque se ele fosse sujeito a mudanças, as leis cósmicas seriam uma bagunça só. Não é verdade? Então ele é imaterial, porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às transformações da matéria. Então, não dá para a gente entender imaterial, ou seja, não material. Então o que ele é? A nossa mente não suporta.
A gente não consegue entender. Então a gente admite como hipótese de trabalho, ele é imaterial. Mas o que? Ele é único. Olha só porque é interessante falar, entender as atribuições de Deus. Porque se alguma pessoa perguntar, como que você entende a questão da reencarnação? Uma pessoa católica perguntar para nós. A gente vai falar, mas eu não acredito. Mas você fala, você é o quê? Eu sou católico. Pois é, então como é que você me explica que uma pessoa que vive uma vez só, desencarna e vai para o inferno? E nem Deus consegue tirar essa alma lá do inferno, porque o diabo é mais forte que Deus. Porque se ele não consegue tirar, ele vai ficar lá eternamente. Então, isso que as outras pessoas não entendem. Acha que como é que pode coincidir a justiça divina com essa situação da alma, né? Então, por isso que a gente tem que estudar. Aí vem a imortalidade da alma. Quais são as possibilidades ou as alternativas que nós temos depois da desencarnação? Então, muitas pessoas falam, a alternativa que tem é o nada. Não tem nada do outro lado. Então, morreu, acabou. Tem muita gente, no mundo tem assim, as pessoas que não entendem, não querem entender, não acreditam em Deus. Então, para essas pessoas, a vida é um acidente biológico. Morreu, a pessoa descansa e acabou. Então, qual a expectativa para essas pessoas? O nada. Outra alternativa é o panteísmo, ou seja, as pessoas admitem que nós saímos do todo universal, uma parte, vivemos uma vida e quando a gente morrer, a gente volta para o todo universal. É a mesma coisa que a gente tirasse uma gota do oceano e vivesse essa gota 70, 80 anos e depois ela voltasse para o oceano. Ela se mergulharia no todo. Então ela não tem individualidade. Ela some no meio do todo. Tem as penas eternas, né? Que muitas igrejas, muitas crenças admitem isso. E que vai de encontro, ou seja, vai contra todo o sentido de justiça da divindade. Se tem penas eternas, ou seja, é o resto da existência, ou seja, infinita. Você fica lá num local sem poder sair. Que justiça é essa? Aí a gente começa, mas peraí, e a criança com 10 anos, para onde que vai? Antigamente falava limbo, né? Ou purgatório, não sei. E criaram o purgatório, agora o Papa já caçou o purgatório, não foi não? Não sei, quem aí sabe? Alguém sabe? Acho que ele cortou, não existe purgatório. Então essas almas que estavam no purgatório foram para onde? E Deus só fica no céu? Então quem criou? Se Deus é o criador de tudo, então ele criou o inferno também, concorda? Como é que pode um ser infinitamente justo e bom, poderoso, sendo infinitamente bom, como é que uma parte dele vai criar um negócio chamado inferno para você ficar eternamente lá? É isso que eu estou falando, que não coincide hoje com o século que nós estamos vivendo, ainda pensar dessa forma. Nós temos que quebrar um pouco esse tipo de raciocínio. A gente acredita no que os outros falam, mas a gente não pensa a respeito daquilo que a gente acredita. Daí que Kardec vai trabalhar a fé raciocinada. Eu acredito nisso porque faz sentido para mim. Me é claro no meu intelecto. Faz sentido com a noção de Deus. É assim que a gente tem que estudar o Espiritismo. Contestar para que a gente aprenda. E não acreditar, porque o meu pai é espírita, eu cresci, né? E tem as vidas sucessivas. É uma outra alternativa. E essa é a mais coerente com a justiça divina. Porque aquilo que eu fiz,
Eu não vou ser eternamente preso em algum lugar. Eu vou rever posicionamentos, vou fazer reflexões e vou retornar ao palco terrestre com outras tarefas, para que eu venha a equilibrar, ou no caso, reequilibrar, aquela situação danosa que eu cometi no passado. Aí fica mais justo, porque existem as oportunidades. Existem as oportunidades. E tem a pluralidade das existências. Por quê? Das duas, uma. Ou as almas são criadas iguais, vamos supor que não tem reencarnação. Então, como é que a gente vai entender o seguinte? As almas são criadas iguais. Como é que uma, né, no caso, tem tanta diferença de aptidão? Se elas foram criadas iguais, nasceram da mesma família, como é que tem uma aptidão para o progresso científico e a outra tem aptidão para a bondade? De onde vem essa diferença? Se elas foram criadas na mesma encarnação, na mesma família. De onde vem isso? Ah, não, então veio por causa dos pais. Não, mas elas nasceram dos mesmos pais, da mãe. Então Deus privilegiou-as. Ou, o outro caso, a pessoa fala o seguinte: ah, não, isso aí depende do organismo. Tudo bem, mas depender do organismo, então o organismo é mais poderoso que Deus também. Ele criou o organismo, e o organismo é que vai definir se ele é bom, se ele é mau. Então, se eu vou atribuir tudo às imperfeições da matéria, que culpa eu tenho eu? Que se tudo a matéria que causou, eu, espírito, não tenho culpa de nada, porque a imperfeição da matéria é que me fez agir assim. Está percebendo? Eu estou derivando muito? Como é que é? Pode me dar um feedback aí. Tá coerente? Olha lá, gente. Porque senão eu estou falando aqui, às vezes estou falando. Então, o que ele vai falar a respeito? Há uma doutrina que possa resolver esses problemas? Se você admitir as reencarnações sucessivas, tudo vai ficar explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que a gente não pôde fazer numa época, nós vamos poder fazer em outra. Se isso é verdade, olha que conclusão. O que vocês acham do Hitler? Hein? O que vocês acham do Hitler? E vocês, o que vocês acham do Hitler? Extremamente inteligente, mas com uma capacidade para a maldade. Ele não via o ser humano como semelhante a si. Ele era superior. Ele queria ser um Deus. Mas vocês acreditam que com a doutrina das reencarnações ele vai ser um espírito puro? Várias reencarnações. Mas vocês admitem que ele vai ser um espírito puro? Pois é. Vai ser. E claro que vai. Ele vai aprender. Sim. É isso. Aí vem a questão, a gente fala, Hitler, ainda bem que ele vai para mundos inferiores, pode até ir, mas ele vai fazer todo esse trabalho de revisão interior, ele vai se conscientizar, ele tem uma tarefa imensa pela frente de reequilibrar, é muito longa, mas como nós somos imortais, isso vai ocorrer. Ele vai ser um espírito puro. Judas demorou 1400 anos para sair da posição de trair Jesus e para hoje ser um espírito redimido em termos terrestres, quando ele desencarna como Joana d'Arc. Ele levou 1400, agora tem muitos de nós, inclusive esse que vos fala, que tem mais tempo do que ele, e estamos aqui rastejando na terra ainda. E a gente, toda a época de Judas, a gente malha o Judas, né? Até hoje está no nosso imaginário. Mas ele já passou dessa fase, ele já se perdoou.
nós ainda nem nos conhecemos direito e nem nos aventuramos a modificar o nosso comportamento. Então, as existências sucessivas é o atestado maior da justiça divina para cada um de nós. A gente não fala, você não tem chance. Todos. É o que ele falou, a ovelha perdida. E Deus, no caso Jesus, simbolizando o ministro de Deus, vai cuidar dele. Muito bem. E a comunicabilidade dos espíritos? Isso aqui tem o primeiro item desse tópico. A influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e acontecimentos da vida. Tem também mediunidade e médium. E tem a mediunidade com Jesus. Os espíritos veem o que a gente faz? Eu nem devia contar isso para você, mas eu estou fazendo essa pergunta, está lá no 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Sim ou não? A resposta dos espíritos: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Constantemente vos rodeiam. Cada espírito, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Se eu tenho problemas com relação à bebida no plano espiritual, eu só vou enxergar o elo que vai me aproximar com o outro, é porque o outro bebe. Ele tem queda para beber, então o outro vai me satisfazer. Assim é do sexo, assim é da comida, assim também é do poder, é da usura, é da raiva, é da maledicência. Então, a gente só é... Vocês ficaram com medo dos espíritos? É espírito infantil. É espírito infantil, né? É isso mesmo. Então, eles só se ocupam com aquilo a que lhes chama a atenção. O resto, para eles, não tem problema nenhum. Agora, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aí fica mais complicado, né? Eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? O que vocês acham? No mês que vem vai ter o PISM lá em Juiz de Fora, tal, isso vai cair, isso é um grande bizu aí. O que vocês acham? Os nossos mais secretos pensamentos? Então a gente fica aí devassado, né? Ele fala assim: muitas vezes chegam a conhecer o que a gente desejaria ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os espíritos levianos riem das pequenas peças que eles nos pregam e zombam das suas impaciências. Vou contar um caso rapidinho. Há muito tempo atrás, eu comecei a querer treinar a paciência. Você vê que tem tempo, né? Muito tempo. Aí, um dia eu fui treinar a paciência lavando o carro, que eu nunca lavei carro. Nunca. Meu carro é todo sujo, ou então pago para lavar, mas não tem aquela paciência de ficar passando isso, passando. Aí um dia resolvi treinar a paciência. Peguei um baldezinho, peguei um negócio lá, comecei todo alegre, empolgado. Aí o tempo foi passando, quando eu olhei o que faltava para fazer, foi me dando um nervoso, uma angústia, uma ansiedade, e eu toda hora ia lá, trocava aquilo. Aí chegou uma hora que eu já não aguentava mais, aí a esposa pede para comprar, lavando o carro. Ah, esqueci de comprar batata, pomarola, esse negócio, não dá para você ir lá, eu estou lavando o carro, mas com toda a alma, com muita fraternidade, eu estava calmo, mas começou a subir aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade, mas eu não posso te atender agora. Há uma hora eu perdi a cabeça, fui chutar o balde, como se fala mesmo, né? O meu pé enfiou dentro daquele balde de plástico e não saía aquele negócio. Aí eu fiquei pulando assim, chutando. Bom, ninguém viu isso. Minha esposa já tinha entrado.
Na reunião mediúnica, chegou um espírito, olhou para mim, apontou o dedo e começou a rir. Aí o balde, como é que vai o balde? Assim, ó. Gente, esse espírito, que pensam de nós, os espíritos que nos cercam e observam, ele estava me olhando, estava atrás de mim ali. Ele falou, como é que foi o teste da paciência? Olha só, nas pequenas coisas. E eu não podia falar porque a minha esposa não viu, o médium não sabia disso, e o dedão foi acusado na hora. Imagina a cena. Enfim. Então, a comunicabilidade. A gente conversa com os espíritos? Sim? Todo mundo conversa com os espíritos? Quando? Quem aqui já conversou com o espírito? Levanta a mão. 1, 2, 3. Só vocês 3? Vocês nunca conversaram com o espírito? O que vocês fazem toda noite? É o sonho. O sonho é a atividade do espírito durante o sono do corpo físico. O sonho é a reminiscência. Toda noite a gente conversa. Todas as noites. Algumas vezes a gente recorda um pouco, outras vezes um pouco mais, outras vezes nenhuma. A gente reencontra, conversa com os espíritos. Então a gente traz pouca lembrança, porque o nosso cérebro, ele não pode viver 2 vidas simultâneas, a vida espiritual e a vida material. 24 horas, nós temos que dar refresco ao cérebro humano, né? Mas que a gente encontra todas as noites, né? São registrados em formas de sonho. E esses registros, eles não são analíticos, eles são simbólicos. Todo sonho tem um simbolismo. É aí que Jung vai trabalhar essa questão. Na questão dos sonhos, uma figura muito tal vai remeter a esse tipo de processo. Porque a palavra, vamos dizer assim, ou a mensagem do inconsciente, que o sonho fica jogado no inconsciente, é simbólica, simbolismo. Tá? Então, e a gente pode conversar com os espíritos através dos médiuns. É uma outra forma, né? Isso, gente, está lá no EAD, Programa 2 Subsídios, né? Muito bem. Cadê o relógio? Ah, está ali. Esse relógio não estava ali, não? Está, há muitos anos. Tô atrasado. Eu estou atrasado, né? Estou atrasado. É. Então, ele vem falar aqui que essa questão da mediunidade, ela se radica no organismo, mas originariamente ela é a captação de um registro espiritual em qualquer grau. Todo aquele que registra a presença dos espíritos em qualquer grau é por isso considerado um médium. E o Dr. Sérgio Felipe, ele vai estudar que essa ligação se faz através da epífise, que André Luiz estuda no livro dele. Então ele vai falar que epífise é o órgão transdutor, é que registra os impulsos do pensamento exterior e faz com que esse registro seja transformado em impulsos neuroquímicos através das sinapses. E aí esses impulsos vão trabalhar nos hormônios, e os hormônios facilitam para nós a atividade dos espíritos conosco, né? Então, quem puder pegar no YouTube e colocar glândula pineal, Dr. Sérgio, vai ver uma palestra dele sobre isso, espetacular. E ele estuda, porque ele pegou a glândula pineal de cadáver, lógico, né? Não ia tirar de um ser vivo, né? E faz uma sessão de cortes transversais e vai estudar. Então tem presença de apatita, que é uma pedrinha, né, que faz esse tipo de tradução. Então tem também o outro capítulo dos mundos habitados, né? Diferentes mundos habitados. Como é que a gente considera no Espiritismo as categorias dos mundos habitados? A Terra, por exemplo, o que é hoje? Provas e expiações. Antes de provas e expiações tinha o quê?
Então a Terra já foi mundo primitivo. Qual o próximo passo? Regeneração. Depois, felizes. E o último? Celestes ou divinos, né? É a última escala. Evidentemente que esses mundos foram condensados em 5 para nossa, mas entre um e outro tem uma faixa de transição, né? A gente está falando que nós estamos numa transição para regeneração. Não estamos na regeneração, nós estamos nessa claro escuro. Não é nem noite nem amanhecer o dia, é uma transição. Então, quando vem falar assim, se o homem, ou seja, o homem encarnado, ele tem diversas existências, os mundos também mudam de categoria. Se tem espíritos inferiores, tem mundos inferiores, porque o que dá denominação ao mundo ou caso, seriam os habitantes que nele moram. Não é verdade? Então, assim sucessivamente. Então, como que se processa essa imigração ou migração? Quando um mundo está em condições de ascender na escala evolutiva a partir da sua humanidade, esse mundo passa por essa faixa da mesma terra, da mesma forma que a Terra já passou na época dos capelinos. Quando aquele planeta lá de Cocheiro, da constelação de Cocheiro, ele estava passando por uma situação similar ao que nós estamos passando hoje, existiam muitos espíritos que tinham, intelectualmente falando, uma capacidade enorme, mas moralmente eles não tinham mais condições de habitabilidade naquele planeta que estava passando, àquela época, a mesma situação que nós estamos passando, essa transição. Esses companheiros que não puderam acompanhar o movimento regenerador lá de Capela, foram transferidos para onde? Para um mundo inferior, qual que era? A Terra. Quem habitava a Terra naquela época eram os hominídeos de compleição muito alongada, muito peluda, ainda não tinha a capacidade de verbalizar, muito bem instrumentalizada, viviam em bandos. Com a vinda desses espíritos, esses perispíritos, desses espíritos de Capela, ao se misturarem, ao se relacionarem com os habitantes da Terra, imprimiram no perispírito deles uma hierarquia nova de corpos. Os corpos não eram mais tão peludos, já começaram a ficar mais eretos, o cérebro, por causa da influência do perispírito desses companheiros de Capela. Ainda tem alguns de Capela que ainda entre nós no planeta Terra até hoje, mas a maioria já voltou, que habitavam lá o Egito, a China, a Índia e tal, já voltaram, a maioria já voltou. Então, ainda tem alguns. Exatamente nessa faixa que nós estamos passando, é que a gente vai entender o paraíso perdido daquele povo lá de trás, que eles tinham saudade de alguma coisa que eles não sabiam definir, os capelinos. Era um paraíso que eles não souberam aproveitar e tinha saudade daquele tempo. Então eles colocaram isso sobre a forma de um mito, de uma coisa que fizesse bem a eles, uma história. É a mesma coisa que vai acontecer agora. E Jesus já havia dito, o bode das ovelhas, separar o joio do trigo, é isso. Então essa faixa de espíritos que são homicidas cruéis, que são traficantes que são corruptos sem pudor, que compram consciências, que vendem sentenças, enfim, que expoliam o povo. Isso tudo agora não acontece nada, mas esse pessoal, eles vão ter sim uma necessidade de devolver isso tudo, assim como nós também. Então esses companheiros assim que promovem guerras, assassinatos, eles são reincidentes, eles vão habitar mundos inferiores, fazer a mesma coisa que os capelinos fizeram conosco, e assim sucessivamente. À medida que daqui a não sei quanto tempo nós vamos sair da categoria de regeneração, aí nós vamos falar aqui, ó,
mundo de regeneração, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis da matéria, pois o homem desse mundo ainda é de carne, mas o orgulho, a inveja e o ódio não mais existem. Ainda tem que suportar provas, mas sem as angústias da expiação. Já é uma coisa boa. Você vai sofrer aquilo que você suportar. Você pede, não mais a expiação. Todos reconhecem Deus e caminham para Ele. Neles, nesses mundos, a alma encontra a paz, o descanso e percebe a aurora da felicidade. Nos mundos de primitivos, olha só, mundo de raças selvagens ou de nações bárbaras, destinados às primeiras reencarnações da alma humana. A vida é toda material e se limita à subsistência, ou seja, eu mato para não ser morto, então eu mato para me alimentar. Não tem nenhuma moral, o senso moral é quase nulo e as paixões reinam soberanas. Muitos de nós ainda, que habitam a terra, ainda lembram desses mundos assim, de selvageria, não tem senso moral, são pessoas assim que não tem a questão da estética, do belo, do bom, são pessoas que a gente assim, sem nenhuma crítica, mas aquelas pessoas que fazem chifres assim, que abrem as coisas assim para parecer vulgares, é uma reminiscência do espírito que ele traz consigo ainda, né? E vamos para os mundos celestes, né? Que é a morada dos espíritos purificados. Não há dúvida quanto ao futuro. É possível a transmissão do pensamento. Os espíritos não falam, os espíritos superiores, eles pensam. Nós é que precisamos de decodificar o nosso pensamento através de palavras para que o outro entenda. Nos mundos mais evoluídos, o corpo é tão leve, tão sutil, que um registra o pensamento do outro. Como, graças a Deus, naquele mundo não tem inveja, não tem raiva, ninguém percebe o que o outro está pensando. Porque se fosse aqui, a gente ficava com aquela cara de santa, olhar de paisagem, mas os pensamentos nossos... No plano espiritual superior, não, porque eles já são mais equilibrados, né? Muito bem. Então, meus irmãos, a importância do Espiritismo é que o Espiritismo, ele não vai propiciar a mudança do panorama terrestre. Quem vai fazer isso somos nós. O Espiritismo é a chave ali que nos fará entender a dinâmica que nós estamos vivendo hoje. Uma pessoa menos interessada no assunto, mais assim, de um olhar rápido, vai achar que nós estamos vivendo uma bagunça, que Deus esqueceu de nós, que ninguém mais sabe o que está acontecendo, que está tudo solto. Mas não, isso faz parte do panorama dessa transição, e a gente está vivendo um momento histórico nas nossas vidas de espírito. Isso que a gente tem que perceber. A doutrina espírita nos clarifica quanto a isso e nos dá também as condições necessárias para o enfrentamento dessas situações. É por isso que nas reuniões que a gente faz de atendimento fraterno, as pessoas vêm perguntar o desalento, porque os espíritos atuam também nos 3 Ds: desalento, desânimo e depressão. Eles é como se fosse uma onda silenciosa que a gente não percebe, mas a gente é engolido por ela. É a questão do desânimo. Não vou lá não que vai chover. Não vou lá não que eu não gosto daquela pessoa que fala. Ou então a depressão, nada dá certo, o mundo está assim. Olha quanta gente. A gente abre o canal, está lá. Foi morto fulano de tal, uma mulher grávida levou uma machadada, e assim vai. Aí a pessoa acaba começando a comentar com a outra: olha só o mundo que a gente está vivendo. E aquilo é aumentado. Mas ninguém se lembra de fazer uma prece para aquela pessoa da manchete, que foi
A gente só comenta o fato que a gente gosta de passar para frente aquilo que é sanguinolento, aquilo que é violento, porque a gente está na mesma faixa. A gente custa ler uma página do Livro dos Espíritos, mas uma pessoa falou na televisão, a gente guarda o início, o meio e fim, onde que foi, quantos anos tinha a vítima, onde que pegou a machadada, se o machado era da marca tal, se o homem era branco, azul, amarelo, marrom. Só de ouvir a gente já sabe, mas quando a gente vai estudar o Espiritismo, não entra, dá sono. Tem uma pessoa que eu tentei diversas vezes, falei: fulano, estuda o livro, uma noite assim, você lê uma página, em um ano você já leu uma opção. Fala, letrinha pequenininha, a pessoa fala, não tem figura. Uma pessoa me falou: eu não leio, não tem figura. Mas você quer figura de quê? Dos Espíritos? Eu te apresento aqui, ó. A pessoa dá desculpa, dá coisa mais absurda para não ler. Fala que a letra é pequena. E realmente, quem não tiver atenção, porque a pessoa fala: não sei que palavra é essa, prolegômenos, começa. Em vez de pegar um dicionário e estudar, não, acha que prolegômenos é um vaso de planta e vai por aí afora. Então não lê e não se instrui. Aí a pessoa fala: eu detesto Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles tem um palavreado difícil, detesto. Como se estivesse fazendo um favor para Joana. Ela que está trazendo para nós, sob a forma da psicologia transpessoal, né, e junguiana, o que a gente sente, como que a gente deve se perdoar, a questão do auto-perdão, e a gente não estuda, né? Então, o Espiritismo tem essa capacidade, nos faz entender a dinâmica da evolução, o meu papel na vida atual, o porquê que nós estamos passando. Isso não é gratuito. Essas circunstâncias que estão ocorrendo, elas têm uma causa, elas têm uma finalidade também. E a doutrina espírita esclarece. Ora, esclarecendo, ela consola, ela conforta, ela dá sentido à nossa vida. Eu fico pensando, se eu não fosse espírita, se eu não tivesse condição de ter conhecido a doutrina espírita, eu não sei o que seria de mim. Que se eu fosse atender às minhas inclinações, eu já não estava vivo, não. Não estava, não. Com sinceridade. Porque não é que o Espiritismo nos castre, nos policie. Não, ele nos dá responsabilidade. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você tem a responsabilidade de ter conhecido a doutrina espírita e o que pode te acarretar. Então, a grande necessidade hoje nossa é que muitas vezes pessoas vão nos procurar pelo fato de sermos espíritas. E o que a gente vai falar para elas? Mas eu também tenho uns problemas. Claro, ninguém é perfeito. Ninguém espere a santidade para começar a ajudar os outros. É na relação, controlando as minhas dificuldades e aliviando as dos outros, que a gente vai crescendo. Porque não se cresce sozinho. A gente só cresce com o outro, com o crescimento do outro. Eu caio com a decaída do outro. Enquanto eu estiver sofrendo alguma coisa, mas reparando no sentido da conformação dinâmica, da resignação dinâmica, tudo que eu fizer de positivo, eu estou envolvido num processo de progresso. É isso que a gente tem que fazer. E não deixar que as coisas ocorram de fora para dentro, porque isso não vai ocorrer. O Espiritismo, ninguém vai chegar do outro lado: você o que? Eu frequentava lá o caminho da luz, então entra aqui. Não existe isso, não. O que você traz de obras? O que você fez para você e para os outros? A cada um segundo suas obras. Eu não acreditava em Deus, não. O que você fazia? Eu era professora lá do subúrbio e tal, mas eu tratava as crianças como se fossem meus filhos. Entra. Não é o rótulo de ser espírita. É o que a gente faz. O Espiritismo veio dar um grau de compreensão melhor. Só isso. Ele não veio trazer atestado de imunidade para nós. Tá certo?
Meus irmãos, muita paz, muito obrigado pela atenção de vocês.